Olá, bom dia. Esse é o vídeo 3 do nosso curso Pensamento Político Moderno. O conteúdo dessa aula são os capítulos 1 ao 9 do Príncipe de Maquiavel. Para começar essa aula, vale a pena a gente resgatar um pouco aquilo que foi visto na videoaula anterior e também discutido nas nossas conversas abertas. Vale relembrar o que é esse livro, né? Esse formato, esse gênero discursivo que é o Espelho de Príncipes, né? Um formato que já existia desde o século XII, né, como uma espécie de livro de conselhos para magistrados de como manter as cidades, né, as cidades-estados, né, italianas, como os lugares prósperos, lugares felizes, etc. Né? Um gênero que já existia, de certa forma, em certa circulação vulgar e que tinha essa inspiração do republicanismo clássico, essa ideia da promoção do bem comum e tudo mais. E uma influência muito forte da concepção republicana clássica. A gente viu também que o Skinner nota isso, né? Que Maquiavel opta por esse gênero, o Espelho de Príncipes, e não aqueles tratados, os textos jurídicos tradicionais, certo? Porque Maquiavel está muito preocupado em oferecer ao seu leitor um raciocínio político prático, um raciocínio político voltado para a ação. E por quê? Porque no contexto político em que Maquiavel vivia, havia uma situação muito instável para os senhores, né, para os príncipes. Era muito difícil uma família nobre, né, uma casa, digamos assim, manter a sua condição, o status del príncipe, manter o seu status príncipes, certo? Ou seja, a sua condição como um governante efetivo. A gente vai ver que isso Maquiavel não apenas via de longe, mas ele vivia de uma maneira bem concreta como um participante, né, como um membro da diplomacia florentina, ou seja, da cidade de Florença. Pois bem, antes de a gente entrar nessa contextualização, nessa vida prática, né, nos problemas práticos que Maquiavel enfrentou e, de certa forma, quis sistematizar e apresentar no Príncipe, vale a pena a gente sistematizar a nossa aula. O problema-chave desse livro, né, de Maquiavel, é justamente a questão como deve agir um príncipe. E mais especificamente, como deve agir um príncipe novo. Né? Um príncipe que tem o desafio da fundação, do estabelecimento de um novo principado. A gente vai ver por que novo. A gente vai ver isso um pouco adiante. Maquiavel, para poder realizar essa reflexão, ele volta para os fundamentos da discussão, né? Que é o que seria um principado, quais são os tipos de principado, por que existem os novos e os não novos, como esses principados são adquiridos, como eles são mantidos ou por que eles não são mantidos, por que são perdidos. Esse é o caminho que Maquiavel percorre ao longo do livro, mas a gente vai detalhar isso um pouco adiante. Pois bem, o contexto em que Maquiavel viveu, né, ele nasceu em maio de 1469, foi definido pelo historiador Eugênio Garen como o de um contexto esplendoroso, mas infeliz. Ou seja, a Península Itálica, nessa época, era formada por vários pequenos estados com seus regimes políticos, com desenvolvimento econômico e cultura muito variados. A gente poderia dizer que a Península da Itália ela era uma espécie de mosaico. E nesse mosaico italiano haviam muitos conflitos permanentes e os príncipes, as famílias nobres, elas eram alvo de constantes invasões por parte de potências estrangeiras. A cidade específica, né, em que Maquiavel nasceu e viveu, que é a cidade de Florença, até o final do século XV enfrentou uma certa tranquilidade. Era uma cidade muito rica, um polo financeiro muito forte da região
E a família Medici, né, que é uma família nobre muito importante em Florença nessa época, era uma família que governava a cidade com uma certa hegemonia, uma certa tranquilidade. Além deles, né, você poderia dividir o mapa político da Itália da seguinte forma: no sul você tinha o Reino de Nápoles, no centro, né, os estados papais controlados pela Igreja, em Florença a República controlada pelos Medici, e ao norte da Itália você tinha ainda os ducados de Milão e a República de Veneza. Então esse é mais ou menos o mapa político da época. Por que esplendoroso, né? E infeliz? O infeliz eu já expliquei um pouco, essa divisão, essa tensão, essa crise política permanente e o medo da invasão. O esplendoroso justamente devido ao florescimento, né, das artes e do pensamento, o que ficou conhecido como Renascença, que é bem anterior a esse período que a gente discute, né? O contexto em que Maquiavel vive é já aquele contexto que se denomina por Renascença tardia, ou período decadente da Renascença. E esse período ele é marcado por um ano, que é o ano de 1494, que é um ano em que as tropas francesas invadiram a Península Itálica e atravessaram a península de cima a baixo. Vocês devem ler, se vocês leram o texto do Maquiavel, ele menciona em alguns capítulos esse fato, certo? O Maquiavel já escreve o livro já em 1513, portanto, quase 10 anos depois quase 20 anos depois da invasão francesa da Península Itálica, certo? Mas esse ano da invasão francesa é um ano importante porque nele marca a crise, né? O começo de uma crise profundamente aguda na Península Itálica por conta da invasão francesa, que invade Florença, os Médici são expulsos nesse processo, invade Roma, desce até Nápoles, devasta totalmente os campos em Nápoles e, como já mencionei, esse exemplo, né, da ocupação francesa é bem discutido pelo Maquiavel, especialmente no capítulo 2, né, do nosso livro. Então a gente poderia dizer que essa crise, né, essa derrota dos senhores, né, italianos, dos signori, né, dessa elite política, econômica, etc., ela é também uma oportunidade, um momento em que começa a emergir uma crise do próprio pensamento humanista que sustentava a Renascença até então e a vida política, de certa forma, também, intelectual também. Né? Então, Maquiavel, quando ele escreve em 1513 a respeito da crise e do surgimento do principado, da manutenção, da decadência dessa forma territorial e política, ele está, de alguma forma, também tensionado, refletindo, reagindo a uma crise que é da sua época, e não só da política, também do pensamento, da cultura, etc. Certo? Então, essa passagem do século XV para o comecinho do século XVI, né, ela é uma passagem que é muito marcada pelas desordens, pela instabilidade, né, e por um processo de decadência muito forte, tanto do poder econômico como do poder religioso e da própria ordem pública, né? Essas dissidências eram muito fortes, né, as discórdias entre os diferentes poderes políticos locais, né, as alianças que eles faziam entre si para depois desfazer, traindo uns aos outros, etc. E o Maquiavel toma esse cuidado, né, de ir inserindo esses exemplos do seu contexto, combinando esses exemplos com exemplos antigos. Vocês devem ter percebido que o livro faz essas duas coisas, né? Então, mas né? Quem era Maquiavel nesse período, né? Antes do Príncipe, antes do livro? A primeira notícia que se tem de Maquiavel é justamente logo depois, alguns anos depois da invasão francesa da Itália, já exercendo um cargo na diplomacia na vida florentina.
A notícia que você tem de Maquiavel cumprindo esse cargo se dá mais ou menos na mesma época em que um personagem que aparece nos textos maquiavelianos, que é o do Giacomo Savonarola, né, uma espécie de profeta em Florença, é enforcado e queimado. Né? Esse personagem aparece especialmente nos capítulos 6, vocês devem ter lido, e mais adiante no Príncipe também no capítulo 15. Era uma espécie de figura popular, mística, que fazia profecias, pregava contra as elites da cidade, mas há um acordo das elites de Florença com Roma. O Papa excomunga o Savonarola, que era uma espécie de frade, assim, uma espécie de profeta católico popular, e o Savonarola é enforcado e queimado e perde totalmente o apoio, não é defendido por ninguém. Então, Maquiavel também tem uma relação tensa com esse personagem, porque que embora, né, realizasse uma denúncia que era, de certa forma, real da corrupção em Florença e o papel das elites em degenerar a república, não construiu um exército, né, não se fortaleceu, não fazia isso de maneira a ir além da pura profecia. Então ele vai chamar o Savonarola de profeta desarmado. Né? E essa é uma expressão, aliás, que vai ser recuperada no léxico político muitas vezes. Né? Essa figura que é profética, que fala verdades, mas que é totalmente incapaz de tornar a sua verdade uma verdade efetiva, ou seja, uma verdade que se converte em força política. Então, o Savonarola, de certa forma, é um contra-exemplo do príncipe, ainda que ele cumpra um papel específico na política. Né? Então, vocês vejam que todos os personagens que vão aparecendo, tanto os antigos como os modernos, eles têm um papel importante na reflexão maquiaveliana. Mas o próprio Maquiavel, ele é, de alguma medida, um profeta desarmado, porque ele participa de um esforço republicano em Florença, liderado pelo gonfaloniero Piero Soderini, e esse esforço é derrotado. Né? Então, quando a França invade a Península Itálica, os Médici são expulsos, e algum tempo depois se estabelece uma república, uma experiência republicana, e Maquiavel toma parte dessa experiência, ocupando a segunda chancelaria, que era uma posição na época de bastante responsabilidade, inclusive administrativa. Então ele cumpre várias missões diplomáticas dentro e fora da Itália, buscando apoio para reforçar a república liderada pelo Soderini. E mais ao final, né, na fase mais crítica dessa experiência republicana, pouco antes do retorno dos Médici, ele, inclusive, os escritos dele mostram que ele tentava organizar uma milícia nacional para proteger militarmente a república. Pois bem, em 1512, essa tentativa republicana fracassa, os Médici recuperam o poder, voltam para Florença e Maquiavel é preso, torturado, né, culpado por fazer parte, né, de uma conspiração contra a família Médici, e é exilado, tem que pagar uma multa e vai para o exílio, né, que é uma espécie na região periférica da cidade de Florença, e lá ele escreve O Príncipe, né, exilado em sua própria terra. E essa é uma nova fase, digamos assim, da vida maquiaveliana que nunca vai ser totalmente superada. Né? Ele vai passar daí até o fim da sua vida, já no final dos anos 20, ele vai refletir sobre essa tragédia pessoal, né? E vai buscar, de alguma forma, se reconectar com a família Médici. Por isso, inclusive, ele dedica o livro ao Lourenço de Médici, não o Lourenço Magnífico, o Lourenço que detinha o poder da cidade naquele momento. Isso é importante de destacar, que tem uma ironia aí, né? Há dois Lourenços de Médici. Há o Lourenço Magnífico, que era uma liderança da família Médici, que detém o poder da cidade de Florença ainda no século XV, e leva a cidade a uma grande
prosperidade, e existe o Lorenzo Medici, que ele chama de magnífico no livro, mas não é aquele Lorenzo, é o Lorenzo que detém o poder da cidade a partir de meados de 1513, que é quando Maquiavel está escrevendo O Príncipe no Exílio, e ele está tentando se reconectar com esse príncipe, mas logo esse príncipe é derrotado, enfim, e o nome dele talvez tenha se tornado mais célebre por conta do príncipe de Maquiavel do que dos seus próprios feitos. Mas o que é interessante, e aí eu encerro essa parte do contexto em que Maquiavel escreve O Príncipe, aparece, para vocês sentirem um pouco o sentimento dele, né, numa carta que ele enviou a Vettori, que é uma figura importante em Roma, né, também do meio diplomático, né, e ele escreve uma carta para esse amigo, em que ele diz o seguinte, ele está lá no exílio, ele fala o seguinte: dir-vos-ei qual a minha vida agora. Levanto-me de manhã com o sol e vou a meu bosque que mandei cortar, onde fico 2 horas a examinar o trabalho do dia anterior e a passar o tempo com aqueles cortadores que estão sempre às voltas com algum aborrecimento entre si e com os vizinhos. Envolvido entre estes piolhos, cubro o cérebro de bolor e desabafo a malignidade da minha sorte. Chegada a noite, retorno para casa e entro no meu escritório. Na porta, dispo a roupa cotidiana, cheia de barro e lodo, visto as roupas dignas de rei e da corte, e vestido assim condignamente, penetro nas antigas cortes dos homens do passado, onde, por eles recebido amavelmente, nutro-me daquele alimento que é unicamente meu, para o qual eu nasci. Não me envergonho ao falar com eles e perguntar-lhes das razões de suas ações. Eles, por sua humanidade, me respondem, e eu não sinto durante 4 horas qualquer tédio. Esqueço todas as aflições, não temo a pobreza, não me amedronta a morte. Eu me integro inteiramente neles. E porque Dante disse não haver ciência sem que seja retido o que foi apreendido, eu anotei aquilo que, por sua conversação, fiz capital e compus um opúsculo, De Principatibus, onde me aprofundo o quanto posso nas cogitações desse assunto, discutindo o que é principado, de que espécies são, como são adquiridos, como se mantêm, por que são perdidos. Se alguma vez vos agradou alguma fantasia minha, esta não vos deveria desagradar, e um príncipe, principalmente um príncipe novo, deveria aceitar esse trabalho. Então, essa carta, esse trecho da carta de dezembro de 1513, ele é totalmente importante para a gente entender esse sentimento que Maquiavel confessa ao seu amigo sobre a escrita desse livro, certo? Ele é um material produzido no exílio, em que ele sistematiza aspectos da sua experiência prática anterior e também o produto de uma reflexão que ele faz a partir do contato, da leitura, do esforço teórico que ele busca e retira dos antigos, dessa relação com o pensamento antigo. É muito bonito, muito bem representado aqui nessa carta. Aliás, uma sugestão para quem estiver na sua quarentena e quiser se encontrar com antigos, refletir sobre o mundo e a vida que estamos vivendo e depois relegar algo escrito para os demais, ou seja, para nós. Ou quem sabe para também pessoas daqui a 500 anos. Pois bem, fechado esse primeiro ponto do que a gente poderia chamar de uma contextualização da vida, né, de Maquiavel e do contexto no qual ele produz O Príncipe,
Antes de a gente entrar nos capítulos, valeria a pena falar um pouco sobre alguns aspectos metodológicos desse livro. Vou citar esses aspectos sempre mencionando onde no Príncipe eu estou me inspirando, ou seja, onde e que capítulo do livro eu encontro essa reflexão. Então vocês podem, por exemplo, parar o vídeo e ir no capítulo e reler, ou ler, se for a primeira vez, para se conectar com o que eu estou falando. Isso pode tornar a aula talvez um pouco mais longa, vocês irem interrompendo, então não precisa ser assim se for o caso, pode só anotar os capítulos e depois ler, ou só assistir a aula também, enfim, aí vai da necessidade do tempo disponível de cada um. Pois bem, no pensamento renascentista, a gente já viu isso, né? Existia essa ideia de que a atividade política, ela precisa, para ser uma boa atividade, respeitar princípios morais. E que aquela atividade que não respeita princípios morais, ela acaba por ser uma atividade política imperfeita, né? Para retomar a ideia aristotélica da república imperfeita, né? A atividade política que não se orienta por princípios morais, ela produz repúblicas imperfeitas. Maquiavel, ele não rejeita essa elaboração clássica, mas ela recusa a ideia de que o princípio moral, tudo aquilo que não fosse imediatamente afinado com o princípio moral, deva ser entendido como um desvio na política. Então, para o Maquiavel, a juíza das ações políticas, aquilo que deveria ser considerado para avaliar uma ação política, não seria a moral, mas sim a história, ou seja, a efetividade, as consequências efetivas dessa ação política. Portanto, essa ideia, né, de verdade efetiva das coisas, vocês vão encontrar no capítulo 15 do livro, em que Maquiavel dedica especificamente para esse termo, para essa expressão, e explica o que ele quer dizer com isso. Para Maquiavel, o contato com o passado, portanto, né, com os acontecimentos, ele tinha uma função muito específica. Inclusive, a gente poderia ser mais preciso ainda, uma função política, né? Ao revisitar o passado, seria possível encontrar as sugestões, a orientação para a ação prática no presente, né? Por isso que no texto maquiaveliano os exemplos são retomados o tempo todo. Essa ideia, ela fica bem clara no capítulo 14, quando Maquiavel escreve: o príncipe deve ler obras de história e nelas atentar para as ações dos homens ilustres, ver como eles se conduziram nas guerras e examinar as causas de suas vitórias e derrotas, para imitar aquelas e evitar essas, certo? Para Maquiavel é importante aquilo que diferencia o príncipe dos homens comuns ou privados. Ou seja, para o Maquiavel, a gente já viu isso na aula passada, principado, estado e príncipe são coisas indissociáveis. Por isso é tão importante diferenciar o príncipe do homem comum. Quando Maquiavel individualiza a política, ele não faz separando a política do homem. Por isso ele separa príncipe e homem comum, certo? Os príncipes são diferentes dos homens privados porque eles sempre mantêm o conflito militar no foco. Ou seja, não é por acaso que no príncipe você encontra uma reflexão específica sobre as milícias, certo? Que no caso aí não é milícias como a gente conhece hoje. Milícia policial, corrupção na polícia, não é isso. A milícia é no sentido de exército, certo? E ele, então, pro príncipe, diferente de um homem privado, o problema da disciplina e da capacidade de comando, de autoridade, de manter a autoridade, é fundamental para entender o que é um príncipe, para entender o que define um príncipe. É um problema permanente do príncipe. E justamente por isso, nada pode ser mais desprezível para um príncipe do que ser derrotado por estar desarmado. E é nesse momento que também se diferencia o príncipe do profeta. O profeta pode não ser um homem privado comum, mas tampouco ele é um príncipe, porque a diferença entre o príncipe e o profeta é que o príncipe sempre se preocupa com
a força, certo? Com o conflito militar. Os exemplos dos príncipes bem-sucedidos, eles são uma fonte imprescindível de inspiração para Maquiavel. Mas príncipes bem-sucedidos não significa apenas príncipes vitoriosos. Isso é uma coisa importante, porque um príncipe pode ter sido bem-sucedido ao longo de várias ações, ao longo de um bom tempo, e ele pode ser valorizado por isso, e ao final ter sido derrotado, perdido um conflito maior, etc., ou ter perdido o seu status. Então, é óbvio que a vitória, a efetividade, é uma coisa que governa a reflexão maquiaveliana, o que não significa que a efetividade de uma ação é sempre sinônimo de inspiração para o Maquiavel. Eu estou introduzindo essa contradição porque isso vai ser importante para a gente discutir o crime. Porque se a efetividade, a capacidade de impor-se como príncipe fosse o único critério, a gente poderia dizer que para o Maquiavel não há diferença entre usar o crime ou não usar o crime, a violência, a opressão como forma de governar. E a gente vai ver que o conceito de efetividade ele se torna mais tensionado no pensamento maquiaveliano quando ele discute o crime. Mas o que reforça o nosso argumento de que príncipes bem-sucedidos não necessariamente são os vitoriosos é, por exemplo, o uso que ele faz da figura do Cesare Borgia dentro do livro, que é o filho do Papa Alexandre VI, que Maquiavel toma como um exemplo de um príncipe que recebeu poder, digamos assim, da fortuna, porque ele era filho de um papa, mas usou da virtude, usou da sua capacidade, do seu cálculo de decisão para tomar iniciativas que o tornaram extremamente bem-sucedido no esforço de unificação italiana, ainda que ao final desse processo ele tenha sido derrotado. E isso vai aparecer na reflexão específica sobre no capítulo sobre a conquista dos principados pela fortuna. Vocês já devem ter lido isso. É curioso, né, que Maquiavel, nesse capítulo 15, que eu já mencionei, fale sobre ir direto à verdade efetiva das coisas, né, e não ficar na imaginação em torno do que as coisas são. Ou seja, para Maquiavel, é muito importante que toda a reflexão sobre a política seja sempre fiel à verdade efetiva das coisas. Mesmo que essa fidelidade leve os homens, ou o príncipe, no caso, não é os homens em geral, mas o príncipe, a reconhecer coisas que ele não gostaria de ver nessa realidade. Né? Então, Maquiavel claramente está tensionando uma noção, uma ideia de pensamento político que é extremamente imaginativa, muito orientada pelos princípios morais, mas pouco capaz de ser útil, certo? Então, eu disse curioso porque quis justamente fazer referência a esse conflito entre aquilo que é o dever ser, aquilo que se almeja para a realidade política e aquilo que é efetivamente realizado, realizável. O príncipe ele deve estar sempre ciente da verdade efetiva daquilo que ele representa, daquilo que ele é capaz. Ele deve sempre buscar essa análise. E ao realizar essa análise, ao entender a realidade efetiva do mundo em que ele vive, tomar decisões que aí sim o orientam para o seu objetivo. Portanto, não se trata de uma cisão entre aquilo que é efetivo, realista, e aquilo que é imaginado, pensado, sonhado, mas do reconhecimento de que a unidade entre esses dois tempos, entre o que existe e o que pode existir, é uma unidade que só se realiza na política, só se realiza na ação, ou no que a gente poderia chamar um cálculo da ação, que não está no Maquiavel, né? Só uma forma de expressar, que não é um cálculo no sentido do cálculo individualista,
do ganho, etc. É um cálculo do príncipe, é o cálculo da política, que Maquiavel identifica com uma palavrinha chamada prudência, certo? A prudência, aí sim, é o termo que ele usa no seu texto para identificar essa capacidade deliberativa, essa condição de pensar e decidir que é própria do príncipe, que o torna príncipe, certo? E é isso, por fim, antes de a gente entrar na estrutura dos capítulos, que permite a Maquiavel retranscrever, é o termo que o Quentin Skinner usa, né? Ou seja, subverter a reflexão humanista sobre vícios e virtudes para pensar a ação do príncipe. E é isso que vai aparecendo naqueles capítulos 15 ao 21, que vocês não leram ainda para essa aula, mas que vai aparecer na próxima, sobre a relação entre liberalidade e parcimônia, crueldade, clemência, fidelidade e traição. Então, essa reflexão permite a Maquiavel uma subversão, uma retranscrição dessas virtudes e desses vícios, pensando sempre virtudes e vícios em relação às relações políticas. Por isso que virtude do príncipe não é sinônimo de virtude, certo? Porque virtude é essa capacidade deliberativa, essa capacidade de decidir, de ser efetivo para chegar no fim. Enquanto que a virtude, ela está mais identificada com essas qualidades morais no pensamento clássico que um político precisa se ater. Esse precisa, no Maquiavel, ele está relativizado. O que é certamente necessário no Maquiavel é a prudência, certo? E um respeito muito grande com a fortuna. A gente vai ver isso mais para frente. Pois bem, agora a gente pode entrar numa reflexão sobre os capítulos 1 ao 9. A estrutura do príncipe, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, que eu acho que vai ajudar. Aqui, coloquei. A estrutura do príncipe, ela pode ser dividida em 3. Nessa estrutura que aqui na imagem para vocês, ela só vai aparecer os capítulos que a gente está lendo, tá? Mas eu vou falar primeiro da estrutura geral do livro, ou seja, vão aparecer os capítulos que estão para frente. A primeira parte do livro, ela se refere à natureza e à conquista dos principados, ou o que a gente poderia chamar de qualidade dos principados, e vai do capítulo 1 ao capítulo 11. A gente aqui hoje, e nessa imagem que vocês estão vendo, discute o capítulo 1 ao 9, certo? A segunda parte do livro trata da formação de milícias próprias e a rejeição das milícias mercenárias, ou seja, é a parte do livro em que Maquiavel discute meios ofensivos e meios defensivos, né? Ou seja, a ciência do comando, que nada mais é do que a guerra, aquilo que eu já mencionei. E essa parte, segunda parte do livro, vai do capítulo 12 ao capítulo 14. E por fim, a estrutura do príncipe contempla a discussão sobre virtudes e vícios do príncipe, ou seja, a questão da liderança política e do comportamento, das atitudes do príncipe. E essa parte do livro vai do capítulo 15 ao capítulo 21. Além disso, você deve estar pensando assim, nossa, o que é que tem depois? Porque ainda tem o 22, 23, 24, 25 e o 26, certo? Eu não consegui colocar esses outros capítulos numa categorização. Então, eu deixei eles, vou só apresentar do que eles tratam, e vocês mesmos podem propor uma categorização se vocês quiserem, na cabeça de vocês ou até na nossa conversa. O capítulo 22 fala sobre a indicação dos secretários. E junto com o capítulo 23, que é o capítulo sobre os aduladores, a gente poderia dizer que isso é uma proto-reflexão sobre a formação de um governo, embora essa reflexão sobre governo não exista no Maquiavel, mas é interessante que ele está preocupado com esse corpinho de pessoas que ficam em torno do príncipe. Aliás,
um corpo do qual ele próprio participou na prática, certo? Quando ele fala indicação dos secretários, ele está, de alguma forma, falando dele mesmo. E os 3 últimos capítulos, a gente poderia dizer que eles são uma espécie de análise da conjuntura italiana da época, porque são, aliás, os 3 capítulos que vocês vão fichar para a nossa disciplina, que são os capítulos em que Maquiavel discute por que os príncipes italianos estão perdendo seus estados, por que essa crise na península não se encerra e todos os príncipes perdem sua condição um depois do outro. Seguido de uma reflexão sobre o que é a fortuna, justamente o que é aquilo que não se pode prever. Será que aquilo que não se pode prever realmente não se pode prever? Etc. Não vou fazer um spoiler aqui, mas é uma reflexão chave na estrutura do livro. E no final, uma espécie de programa político, capítulo 26, a exortação a um príncipe que unifique a Itália e liberte-a das invasões estrangeiras, das invasões bárbaras. Então essa é a estrutura geral do livro. E dentro dessa estrutura geral, entra essa estruturinha que eu apresentei aqui para vocês a respeito dos capítulos que vocês leram para a nossa aula. E logo no primeiro capítulo, Maquiavel apresenta essa estrutura, certo? Que ele diz, vou falar dos principados, não vou falar das repúblicas, porque das repúblicas eu já falei. Então ali vocês podem perceber que eu coloquei discorse na imagem. Os discorses são o livro, é a obra que Maquiavel discute as repúblicas. Então, digamos que eliminamos ali aquela parte de cima do nosso gráfico e ficamos com os principados, ali a parte de baixo, no gráfico não, da nossa estrutura desse desenho, na imagem. E Maquiavel faz uma nova distinção quando ele fala dos principados, uma espécie de apresentação das categorias que ele vai discutir no livro. Ele diz, vou discutir principados novos e principados hereditários. Aí os hereditários ele apresenta no capítulo 2 e em seguida ele abandona, ele não se detalha muito mais naquilo. Os novos, contudo, ele vai desenvolver nos outros capítulos que são os pertinentes para a aula de hoje. Os principados mistos, que são principados hereditários misturados com principados novos, né? São anexações, etc. Ele vai discutir entre os capítulos 3 e o 5 e os principados novos, propriamente ditos, entre os capítulos 6 e o capítulo 9. Com isso, com essa divisão, vocês podem ter uma ideia mais geral de como, de fato, a preocupação dele se centra nos principados novos. Ele está preocupado em discutir essa forma política, territorial, que também é individual, né, porque tem que ter um príncipe novo que se adequa a esse principado novo, que é extremamente difícil de ser conquistado e mantido, mas que ao mesmo tempo conforma a realidade mais urgente, né, a necessidade da ação política no seu tempo. Né? Então vejam como, de fato, o principado novo, como ele anuncia na carta, é aquilo que importa para ele mais, certo? Como vocês estão vendo aqui eu vou voltar um pouco para explicar isso melhor, aqui nessa imagem, como vocês viram, ele diferencia, né, logo de cara, os principados hereditários dos novos. Essa é a primeira forma de diferenciação, né? Os principados hereditários, que ele trata no capítulo 2, são aqueles que são herdados, que estão sujeitos ao sangue do príncipe. Ou seja, para o Maquiavel, se o príncipe herda um principado, ele vai ter muito menos dificuldade para manter esse principado do que se ele precisar conquistar um principado novo. Porque
o sangue, a cultura, né, a naturalidade com que se aceita esse domínio é muito maior. O sangue é muito mais aceito, né, como um princípio, como uma realidade do que um príncipe, uma liderança que surgiu do nada, que não se ancora em nenhuma forma de tradição. Então ele inclusive diz, se o príncipe tiver um engenho mediano, se ele tiver uma capacidade de decisão mediana, ele é capaz de simplesmente realizar a tarefa e nada mais é exigido dele. E ele usa essa ideia do soberano natural, certo? Um soberano natural é um povo que aceita aquela soberania naturalmente, aceita aquela condição de súdito naturalmente. Ela está já lá estabelecida pelo critério da antiguidade e da continuidade do poder. E é muito interessante a maneira como ele encerra essa discussão. Ele fala que a antiguidade e a continuidade do poder, ela apaga a memória. Ou seja, o povo vai sentindo menos necessidade de exigir inovação, exigir mudança. Porque toda vez que você realiza uma mudança, essa mudança lança base para outra mudança. Ou seja, a mudança ela nunca é um fator de estabilização do principado ou de um domínio, certo? Ela é o fator sempre de nova mudança. Um principado hereditário, um principado que não é baseado na mudança em si, na conservação, na antiguidade, na continuidade, ele é muito mais fácil de ser dominado. Eu acho que eu pulei uma distinção anterior, eu vou fazer ela num parênteses aqui, que é a distinção entre principado e república, que aparece no capítulo 1. O capítulo 1, que Maquiavel apresenta a discussão, né, que ele vai fazer no livro, porque ele vai falar sobre, enfim, príncipes e principados, ele diferencia isso de uma outra forma de domínio político, que não é a principesca, não é a do principado, que é a república. Mas ele vai dizer que esse tema ele não vai discutir ali, certo? Mas ele diz uma coisa sobre esse termo, para diferenciar principado de república, que as pessoas que vivem numa república são livres, né? Que um povo que vive numa república é livre e que o povo que vive sobre um príncipe não. Essa é uma distinção importante. A liberdade aqui, ela não é sinônimo de liberdade individual, direitos políticos ou algo assim, tal como nós conhecemos hoje. Mas é mais próxima de uma definição que nós vimos na aula passada da liberdade como independência do Estado, como capacidade de autogoverno. E, portanto, como uma forma interna, né, digamos, de uma comunidade, uma maneira como a comunidade estabelece as regras, as normas, as leis, aquilo que a governa de maneira autônoma. No caso do principado, você não tem essa estrutura jurídico-legal que produz a condição da liberdade, né? O principado é mais próximo dessa ideia de uma soberania natural, né? De um domínio absoluto, para usar termos um pouco anacrônicos, do príncipe sobre aquele território. Você não tem esse lugar onde o conflito move uma parte relativamente grande dos habitantes, dos cidadãos dentro daquele espaço para definir e deliberar sobre os rumos daquela comunidade. Então, de certa forma, também no Principado você não tem nenhuma forma instituída de cidadania. O que você tem é súditos e príncipe, certo? O que não significa que o súdito só obedeça por meio da força, ou que na república não exista o uso da força. Isso é importante porque a gente tende a polarizar república e principado como sinônimo de consenso e força, quando para o Maquiavel há força na república e há consenso no principado. Tanto há consenso no principado que um conselho importante que aparece nesse livrinho é o do favor do povo. Certo? O que é o favor do povo, senão a conquista
do consenso pelo príncipe. Pois bem, esse consenso ele é quase desnecessário quando você fala de um principado hereditário em que a autoridade é instituída e aceita com princípios da antiguidade e da continuidade. É muito mais difícil você exigir a mudança. Agora, nos principados novos, e aí a preocupação do Maquiavel vai encontrando o seu centro, as dificuldades são bem maiores, porque nesses principados você não pode só contar com a fortuna, ou seja, com aquilo que produz as boas ocasiões, tal como se dá no principado hereditário. Você precisa contar também com a virtude. O príncipe precisa ser capaz de prever dificuldades e de agir, se antecipar a elas e agir. Ele precisa identificar flancos no seu domínio e fechá-los, etc, etc, etc. Então, essa situação em que a virtude do príncipe, ou seja, o engenho, né? Ele fala, se for de engenho mediano é suficiente no principado hereditário. Nos principados novos e mistos, isso cai por terra. Não é suficiente você ser medíocre, você ser um príncipe que só continua o que está lá. Você precisa agir, né? Você precisa agir como príncipe. Você precisa identificar o seu papel como príncipe, inclusive saber que você vai precisar oprimir pessoas. Você vai precisar combater inimigos e não apenas se orientar por valores, princípios que já estavam lá, existentes. Inclusive porque quando você estabelece um principado novo, ou misto, nos dois casos você vai precisar ofender alguém. Aquelas pessoas que se sentem imediatamente atacadas por terem sido vencidas na conquista desse principado novo, ou seja, elas não se identificam com o poder do príncipe novo. No caso dos principados mistos, isso se realiza quando um estado é conquistado por um outro que é mais antigo. Por isso que o exemplo da França invadindo a Itália é um exemplo importante. A França é uma potência mais forte, mais estabelecida, com um poder militar maior, que de certa forma já construiu uma unidade territorial própria, né? O Maquiavel cita isso, a capacidade de unificação dentro para formar, né, o império, digamos assim, o poder francês, e ele avança sobre um principado que existe, que está ali, com territórios que não são totalmente novos, mas ele anexa esses principados e tenta estabelecer o seu poder sobre eles. E aí ele vai fazer toda uma discussão, no caso dos principados mistos, sobre as dificuldades quando elas são maiores e quando elas são menores, né? As dificuldades que um príncipe vai encarar nesses casos. Ele vai dizer, se o príncipe pode ter facilidade para entrar num território né, e conquistar, porque muitas vezes um principado menor que é conquistado, o povo está insatisfeito com o príncipe, então apoia aquela força externa. Num segundo momento, a dificuldade desse conquistador vai ser multiplicada, porque com a mesma velocidade que um povo aceita um novo príncipe, alguém que venha resolver seus problemas, porque aquela autoridade local não faz isso. No segundo momento, se a resposta que o novo conquistador der não for eficaz para resolver esses problemas, o povo expulsa com a mesma com a mesma velocidade ou até maior aquele conquistador. Por isso que ele vai dar uma série de sugestões de que, na verdade, quando um poder conquista um território e lá habitam outras pessoas, ele precisa controlar esse território, ele precisa se livrar das oposições nas elites políticas locais. Se possível, ele deve morar nesse lugar, ou se ele não puder morar, ele tem que
estabelecer conexões com os súditos, se relacionar com eles, eventualmente colonizar, enviar colônias para esse lugar. É interessante que essa escrita, né, essa reflexão fala muito da nossa própria formação, né? Embora a gente não tivesse, digamos, poderes locais no Brasil, né, além das comunidades indígenas, a vinda e a ocupação do território brasileiro pelos portugueses exigiu muito mais do que os portugueses achavam que exigiria no começo, certo? E isso, a história toda do período Brasil colonial atesta. Mas é evidente que Maquiavel não está pensando nisso, porque seria anacrônico, porque isso, ele escreve o livro em 1513, ok? De toda forma, o que é importante reter dessa reflexão que ele faz sobre o príncipe, no caso dos principados mistos, e em alguma medida dos novos, né? De certa forma, uma reflexão que vale para os dois, né? Novos mistos e novos, é a importância de combinar o uso da força com a astúcia, a importância de entender a conquista não só como um fato militar, ainda que o fato militar seja decisivo para a conquista. E essa combinação, força e astúcia, ela é sinônimo de prudência, certo? É sinônimo de entender quando a guerra não pode ser evitada, realizá-la, e quando a guerra pode ser evitada, ou a guerra trará mais prejuízos, né? A pura ocupação militar trará mais prejuízos, também saber evitar isso. E é o que os franceses não entenderam. Eles achavam que a ocupação da Península Itálica seria um fato militar, ponto. E por isso foram derrotados e expulsos desse território. Vamos adiante. Bom, em seguida ele vai fazer a reflexão sobre os principados novos, que não são os mistos, e ele vai falar sobre o fato de que esses principados são conquistados de duas maneiras. Ou eles são conquistados por meio da virtude, ou eles são conquistados por meio da fortuna. Não está nessa ordem, inclusive. Mas o importante é... e tem uma segunda distinção, né? Ou é por meio da fortuna, ou é por meio da virtude, ou é por meio de armas alheias, ou é por meio de armas próprias, né? Então ele vai associar armas próprias à virtude, armas alheias à fortuna. Mas essa associação ela é importante, mas ela não é rígida. No caso no pensamento maquiaveliano, e o Cesare Borgia é um bom exemplo de que essa associação não é rígida. Ela é uma espécie de quadro referencial de como você tem que entender para onde tende a fortuna e para onde tende a virtude na reflexão do Maquiavel. Mas essa conexão entre uma coisa e outra, ela não é uma conexão rígida. Por que o exemplo do Cesare Borgia é interessante aqui? Porque ele vai dar o exemplo desse príncipe, um filho de um papa, que está na condição de príncipe, porque herda, né, do pai, né, porque o pai repassa, transfere a ele, né, o comando dos exércitos papais. Então, por meio dessa situação de fortuna, que é ele dá um exército, o Cesare Borgia vai perseguir o objetivo de conformação de um exército próprio. Ou seja, o Maquiavel toma ele como exemplo porque ele é ainda que derrotado no final, porque ele faz esse arco, ele faz esse movimento ele entende que ele precisa escapar dos desígnios da fortuna, que ele não pode depender daquela situação inicial. Então ele vai usando o Borgia, toda a história do Cesare Borgia é interessante para entender esse lugar. O capítulo 7, né, trata disso bem. O Borgia, ele toma ações muito interessantes, porque ele parte do exército do pai
E ele começa a estabelecer conexões com milícias mercenárias que existiam na Itália então, coordenadas por nobres, né, de diferentes regiões. E ele luta e paga essas milícias para lutarem ao seu lado, com esse intuito de ir conquistando, anexando territórios e ampliar o domínio do Papa sobre a Itália, tentando justamente alcançar uma condição de domínio maior, expandir o domínio militar e político de Roma. Mas ele vai se dando conta de que aquele uso das milícias mercenárias era um uso insuficiente, o que ele estava, na verdade, vivendo sobre um risco, porque a milícia mercenária ela não tem nenhum compromisso com os objetivos dele, ela tem um compromisso com o dinheiro. Então, por exemplo, se ele sofresse uma ameaça maior de uma outra força, de uma outra potência estrangeira, aquelas milícias mercenárias, elas abandonariam a luta, porque, né, eu vou morrer, por que eu vou morrer por esse cara? Né? Eu, quando muito, eu pego o dinheiro que ele me pagou e vou embora. Então, percebendo isso, o Borgia começou a fazer aliança, estabelecer conexões com os franceses, que o Maquiavel diria que não é uma milícia mercenária, o que ele chama de forças auxiliares. São milícias que estão ligadas ao objetivo de um outro príncipe, de uma outra força política e territorial, que não funciona a soldo, no sentido de não pode ser comprada, mas que tampouco funciona com os teus objetivos, com os objetivos do príncipe que faz uso delas. Então, o Borgia também se dá conta de que aquela aliança com as tropas francesas para conquistar a parte norte do território italiano era insuficiente. E aí ele passa a cogitar, construir secretamente o plano de montar um exército próprio. E ele faz isso por meio de um episódio extremamente violento, mas que no texto do Maquiavel é entendido quase como uma coisa estupefata. Ele assassina os líderes das milícias mercenárias às quais ele estava aliado, num evento que ele narra no livro muito dramático, típico de Game of Thrones, e toma os soldados desses ex-aliados. Ele trai esses caras. Então, quando o Maquiavel se refere às ações do Borgia, ele vê inovações. Ele está vendo como é possível na política inovar com novos modos as regras antigas. Afinal de contas, aqueles líderes daquelas milícias eram líderes mercenários, certo? Não tinham nenhum compromisso com a unificação da Itália, nem com o combate às invasões externas. Então, o Maquiavel vê no Cesare Borgia uma certa inovação. Ele vê um processo no qual se torna possível vencer usando força e fraude, certo? Tornar-se armado, né? Conquistar armas próprias e ao mesmo tempo se fazer temido e ao mesmo tempo se tornar um líder que é benevolente, que é liberal, certo? Que combina essas características de ser amado ou de ser aceito, pelo menos, ser temido e aceito pelo povo. Então, esse exemplo, é lógico que ele é um exemplo escolhido pelo Maquiavel para mostrar justamente por que é preciso entender o conceito de virtude numa chave reelaborada em relação à tradição clássica. Por fim, para a gente ir encerrando essa aula, que certamente não deu conta de tudo, mas eu não quero passar muito do tempo que eu me propus, a gente já está chegando a 1 hora de aula, eu vou falar sobre os capítulos 8 e 9, que são capítulos em que Maquiavel discute um cenário em que o príncipe vence sem a fortuna e sem virtude. Ele fala assim, são casos, são exemplos em que você não pode dizer que um príncipe venceu porque ele foi afortunado, ou seja, coisas aconteceram sem que ele pudesse prever que o beneficiaram,
ou que ao mesmo tempo ele se preparou com antecedência para coisas que aconteceram e quando essas coisas aconteceram prejudicaram os outros, mas não o prejudicaram, que é um outro cenário em que a fortuna age, que a gente vai discutir na segunda aula. E também a ausência da virtude, ou seja, você não pode considerar a ação desses príncipes uma ação virtuosa, porque ainda que ela seja efetiva, você não consegue enxergar um horizonte da ação desses príncipes que indique uma conexão deles com algum tipo de ordenamento, de conformação de uma comunidade política. Então a gente poderia extrapolar e dizer é uma ação que não aponta para a constituição de um Estado livre, né, um principado como um momento fundacional da República, né, trazendo um pouco de interpretação aqui para a aula. E esses 2 capítulos discutem, o 8 e o 9, justamente essas 2 realidades, né? Ele está falando de um cenário em que você tem um principado civil, ou seja, o principado ele não é instituído por meio da virtude ou da fortuna do príncipe, mas sim por meio do conflito do povo. Então, o principado civil aqui, no caso, ele é um exemplo que se afasta da ausência da fortuna e da virtude, porque o conflito está deslocado para um outro lugar, que não é a ação do príncipe, que é a briga interna dentro de um principado entre plebe e nobreza. Então, há uma situação na qual a plebe e a nobreza, dentro de um território, brigam, tem conflito entre si. E nesse conflito árduo, né, agressivo entre si, produzem uma liderança política. E aqui é uma reflexão muito interessante, porque o Maquiavel vai falar desses desejos antagônicos entre o povo e os poderosos, que são desejos que existem, não interessa se é república ou se é principado, eles simplesmente existem no território, na maneira como ele se estrutura, se organiza, mas eles se expressam na política, eles se expressam na administração, na unificação do território e pode levar tanto a uma desordem generalizada, guerra, como a liberdade. Veja que interessante. O que é a liberdade? É a república. E nessa passagem, né, entre conflitos do povo e dos poderosos e república, existe a emergência de um príncipe. E aí ele vai dizer que tanto povo como nobres, nesse processo da passagem de uma condição de principado para uma condição de liberdade, eles elegem um príncipe, ou eles elegem no sentido amplo da palavra, não é eleição, tá? Eles escolhem um príncipe, favorecem, é o termo que Maquiavel usa, um príncipe que os defenda. E normalmente essa defesa vem do favorecimento de um indivíduo do outro grupo. Olha que interessante. Os nobres favorecem alguém no povo que possa representá-los secretamente. E o povo favorece um dos nobres, um daqueles que é identificado com o nobre, mas que ele sente que o favorece secretamente, né? Que pode atuar a seu favor, tão logo se torne príncipe, e punir, se não por completo, ao menos uma parte da nobreza. Então é interessante que tem uma coisa da psicologia de como o povo e poderosos operam numa situação de não liberdade, mas no esforço de conformar uma liderança e aí sim, eventualmente, conquistar a liberdade, que é muito rica, né? Que está ali no capítulo 9. Mas antes desse capítulo, que eu adiantei, no capítulo 8 aparece uma outra forma de conquista do poder, digamos assim, na qual a fortuna e a virtude do príncipe não são determinantes, que é o crime, certo? E nesse caso, a questão não é que o conflito se desloca para um outro lugar, mas sim, permanece a questão no exemplo do príncipe, e ele dá o exemplo do Agáthocles, né, de Siracusa, que é uma liderança que usa da violência, do crime sistemático, da traição para conquistar o poder.
A questão é que o poder do Agáthocles não é um poder que é acompanhado da glória. Ele não é lembrado e valorizado, aceito, o nome dele não é, cantado, vamos usar um termo clássico, né? Não entra na tradição como de um libertador, como de um herói, né? Certo? Mas então ele não pode ser associado a um príncipe virtuoso porque ele não conquista a honra, certo? Ainda que ele conquiste e assegure o poder. Então, tem uma autora chamada Victoria Khan, eu já mencionei ela, eu acho, em outros contextos, que ela vai dizer que esse capítulo 8, ele é um capítulo, uma espécie de exercício que o Maquiavel sugere no livro. Ele não fecha. Se você vai lendo o capítulo, as frases desse capítulo, você vai vendo que uma contesta a anterior, que a seguinte sempre contesta a anterior. Porque ele vai mostrando como você poderia considerar virtuosa a ação do Agáthocles, né? Mas ao mesmo tempo como isso não poderia ser aceito se você considerar que o príncipe é também uma figura marcada pelo esforço de conquistar a glória, de fazer com que o seu nome se projete na história, certo? Então, você vai entender que a gente vai entendendo que a coisa é mais complexa e a Victoria Khan diz que é como se esse livro fosse uma espécie de livro didático da política e o capítulo 8º fosse o exercício que o Maquiavel propõe para o seu leitor. Então eu vou deixar essa pergunta para vocês, né, para terminar essa aula. Agáthocles é um príncipe de virtude ou não? Até a próxima aula.